A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Senhor, nos alegramos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Eu vou dizer, esse povo aqui é um povo muito empolgado. Uau! Amém! Uau, é impressionante. Bem, vamos para a palavra. Você pode sentar e vamos prosseguir na sessão 2 de Extraordinário. Bem, essa sessão é baseada no capítulo 4 de Extraordinário. A primeira sessão foram os capítulos 1, 2 e 3. E eu vou fazer uma pequena revisão. Eu vou voltar para Efésios capítulo 3, versículos 9 e 10 na versão A Mensagem. Paulo, o apóstolo, diz: a minha tarefa é trazer à luz e deixar claro o que Deus está fazendo. Lembre-se, na última sessão, falamos sobre o quê? Uma mudança de paradigma. Eu realmente creio nisso, sabe? Tem havido uma preocupação no meu coração sobre a igreja, que é a seguinte: a igreja na América, e eu digo isso porque viajo bastante pregando, já fazem 20 anos que meu ministério está assim, mas eu tenho visto que a igreja está quase chegando num lugar onde nós somos mais atraídos por inspiração do que por transformação. É tipo, se conseguimos inspirar alguém, rapaz, a gente se atém a isso? Mas quer saber? Essa inspiração pode vir de um manual de coaching, de um artigo de jornal, de um artigo de revista que alguém escreveu, ao invés de fato vir da palavra de Deus que traz transformação. Está comigo? A palavra de Deus é de fato o agente de mudança que traz essa mudança de paradigma. Repita, mudança de paradigma. Porque eu estou crendo, foi essa palavra que Deus pôs em meu coração, que haverá uma mudança de paradigma em nossas vidas como resultado do que Ele está fazendo em nós através deste curso. Então Paulo diz, minha tarefa é tornar público. Em outras palavras, o que significa um mistério de Deus? Você vê muito isso na Bíblia, um mistério, certo? Que está escondido em Cristo. Mistério não significa misterioso. Mistério não significa isso. Mistério simplesmente são verdades não reveladas. Como essas verdades não reveladas são reveladas pelo Espírito Santo? Veja, Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, você é bendito, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está no céu revelou isso a você. E eu te digo que tu és Pedro, pequena pedra, e sobre esta enorme pedra, ele disse, edificarei minha igreja. Esta pedra enorme é a palavra revelada de Deus. É disso que precisamos, da palavra revelada de Deus. Se você olha para Eva, ela recebeu uma palavra comunicada do seu marido. Deus deu o comando de que poderiam comer livremente de toda a árvore, certo? Antes de Eva chegar. E Eva provavelmente disse, Adão, o que foi que Deus disse enquanto eu não estava aqui? E Adão disse, tá vendo aquela árvore ali? Podemos comer de todas as árvores menos dela? Então quando o diabo veio e tentou Eva, ela disse, não podemos comer nem tocar. Deus não disse nada sobre tocar. Entende? Ela só tinha o conhecimento comunicado. Precisamos do conhecimento revelado porque isso é o que traz transformação. O que Eva teria feito se tivesse ouvido de Deus? Sabe, eu desafio vocês, para que em tudo que vocês ouçam, nessas próximas 11 lições, vocês vão mesmo na palavra de Deus e procurem e cavem e permitam que o Espírito Santo expanda. Mas deixa eu dizer, há uma unção aqui, e o Espírito Santo vai fazer coisas explodirem no coração de vocês nessas 11 sessões, mas eu te desafio a voltar para a palavra e fazer com que ele edifique sobre isto. Foi sobre isso que Jesus disse que edificaria a sua igreja. A igreja dele não é edificada sobre informações, não é edificada sobre inspiração, ela é edificada sobre transformação. Você está comigo? Se você olha para Pedro, mesmo depois que metade da equipe foi embora, Jesus pergunta, e você, Pedro, também não vai? E ele diz, eu também não gostei dessa história de comer sua carne e beber seu sangue, mas eu sei que você é o Cristo, então ele ficou. Foi aquela palavra revelada de Deus que fez com que ele permanecesse. Estão comigo? É nisso que eu quero que você continue crendo ao longo dessas 11 sessões. Eu quero que você creia e diga, Deus, eu quero que você exploda a sua palavra em meu coração. Eu quero ouvir a sua voz na voz desse cara. Estão me ouvindo? Vocês estão comigo? Eu estou empolgado. Eu estou tentando ir para a Bíblia. A minha tarefa é trazer à luz
Deixar claro, veja, isso é conhecimento revelado. O que Deus está fazendo em segredo e por trás dos bastidores. Através de cristãos como vocês, este extraordinário, gritem extraordinário. Plano de Deus está se tornando conhecido e sendo falado até entre os anjos. Eu amo saber que eu estou dando assunto para os anjos. Certo? Então vamos para a definição de extraordinário. O que está além do normal, excepcional. O que excede a medida comum. Alguns sinônimos: notável, maravilhoso, inimaginável, e antônimos são comum, normal e usual. Lembre-se, o oposto de extraordinário é normal. Agora, na sessão passada, estabelecemos o fato de que Deus não apenas quer que vivamos extraordinariamente, mas que isso agrada a Ele. Repitam, agrada a Ele. Certo? Vamos de novo à Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 9 e 10. Assim fazemos disso nosso alvo, quer presentes ou ausentes, o bem agradarmos, repitam, bem agradarmos, a Jesus. Por quê? Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo tiver feito, por meio do corpo, quer seja bem ou mal. Repitam, bem ou mal. Repitam, mal. Você percebe que Paulo está dizendo que no julgamento do crente haverá literalmente coisas ruins pelas quais devemos prestar contas? Eu deixei isso claro na sessão passada. Nossos pecados foram erradicados pelo sangue de Jesus. Estão comigo? Então, quais são essas coisas más? Hoje eu vou falar com vocês sobre isso. Estão comigo não só para o mal, mas também para o bem. O que eu quero que você entenda é que há coisas pelas quais prestaremos conta, que são más e sofreremos perdas eternas como crentes. Estão comigo? 1 Coríntios capítulo 3, vimos que Paulo disse que para certas pessoas no dia do julgamento de Cristo tudo será queimado, porque fizeram tudo por motivos carnais, mas ainda assim serão salvas e entrarão no céu por causa da obra salvadora de Jesus. Isso não é maravilhoso? Eu não quero ser um desses que vai ter as obras queimadas. Você diz amém para isso? Amém. Por isso que você está aqui ouvindo esse curso, porque você quer a palavra de Deus transformando sua vida para que você possa glorificar Jesus. Então eu vou deixar algo claro. O tribunal de Cristo irá mais fundo, além das nossas palavras e ações. Ele irá direto nos nossos pensamentos, motivos e intenções dos nossos corações. E aí? Isso é pesado. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, nova tradução viva. Diz, quando o Senhor vier, Ele trará os nossos segredos mais profundos à luz e revelará nossos motivos particulares. Você está entendendo? É pesado, não é? Paulo está falando com crentes aqui, não com incrédulos. É aqui onde, em primeiro lugar, nós agradamos a Deus. A vida extraordinária começa em nosso ser mais íntimo. Eu quero ler algo para vocês na Bíblia ampliada. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 9 e 10, versão ampliada, ouçam com atenção. Somos constantemente ambiciosos e nos esforçamos ardentemente para agradar a Ele. Porque devemos todos comparecer diante dele e sermos revelados tal como somos. Repitam comigo, revelados. Outra vez, revelados tal como somos. Diga de novo, revelados tal como somos. Diga, revelados tal como somos. Já internalizou? Certo? Ser revelados tal como somos diante do tribunal de Cristo para que cada um possa receber o seu pagamento de acordo com o que fez por meio do corpo, quer seja bem ou mal, considerando os seus propósitos e motivos, o que conquistou, com que se ocupou e para qual realização dedicou sua vida e atenção. Agora, prestem atenção à expressão revelados tal como somos. Isso é chocante. Deixa eu começar a falar sobre isso. Cada ser humano tem 3 imagens. Repitam 3 imagens. Quais são as 3 imagens? Nossa imagem projetada, nossa imagem percebida e nossa imagem real. O que é nossa imagem projetada? Nossa imagem projetada é a forma como desejamos que os outros nos vejam. Nossa imagem percebida é a imagem com a qual, de fato, os outros nos veem. Nossa imagem real é a forma como realmente somos, é como Deus nos vê e é o que será revelado no tribunal de Cristo. Veja Jesus, certo? A imagem percebida dele não era muito favorável entre os notáveis. Achavam que ele era inspirado por demônios, um herege. Chamavam ele de bebedor de vinho e glutão. Certo, hoje seria o equivalente a um fanático de seita. É isso que você é um bêbado, um bêbado. Eles chamaram ele disso. Essa era a imagem percebida deles sobre Jesus. Mas a imagem real dele era bem diferente. Porque a Bíblia diz a respeito dele que ele é a imagem expressa do Pai.
Hebreus capítulo 1, versículo 3, mas a imagem percebida dele não era favorável para muitos. Estão comigo? Certo? Muitos que tinham reputação e influência focaram-se na imagem percebida que tinham de Jesus, enquanto Deus via apenas a sua imagem real. É por isso que ouvimos Deus dizer, bem no começo do seu ministério, quando batizado por João, este é o meu filho amado que bem me agrada. Repitam, bem me agrada. Sabe, é interessante, Jesus não havia entrado no seu ministério ainda quando Deus falou isso. Sabe o que isso significa? O prazer de Deus em Jesus não era baseado nos atos ministeriais que ele fez? Estão comigo? Por que Deus diria que Jesus bem o agradava antes mesmo de um só milagre ser feito por Jesus? Porque Jesus permaneceu fiel e verdadeiro a quem ele era, a como o Pai o havia feito. Você consegue imaginar Jesus crescendo com seus irmãos? Isso explodiu minha cabeça quando eu era criança. Eu era um garoto católico e descobri que Maria teve outros filhos, imaginem. Isso não tira o nascimento virginal de Jesus, ela era virgem quando teve Jesus, ok? Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, ok? Isso não tira a glória do nascimento de Jesus Cristo, ok? Mas ele tinha irmãos e irmãs. Você consegue imaginar? Sua mãe teve uma visitação angelical sobre o seu irmão. Seu pai teve sonhos com anjos neles falando sobre seu irmão, certo? Então imagine como os amigos agiam com ele e o pessoal da escola, depois que os irmãos e irmãs falavam sobre ele, sabe? E você diz, John, não eram tão maus assim. Veja como agiam com ele quando ele era um homem crescido. Sabe, ouça o que um meio-irmão de Jesus disse a ele quando Jesus já estava crescido. João 7, versículo 3, nova tradução viva. O irmão olhou para Jesus e disse, vai para onde seus seguidores podem ver seus milagres. Eles zombavam. Você não pode se tornar uma figura pública se esconder assim. Se você pode fazer tais coisas maravilhosas, prove ao mundo. Imaginem, se trataram ele assim quando ele era adulto, o que dizer quando ele era criança? Mas o que ele fez permaneceu fiel ao seu pai. Sabe, o que ele fez? Ele cuidava do negócio do seu pai, era obediente aos pais. Ele vivia sua imagem real. Quando você vive sua imagem real, Deus diz, eu me agrado. Mas sabe qual o problema? Cristãos demais na igreja hoje prestam mais atenção à sua imagem projetada porque querem ser percebidos favoravelmente. Estão comigo? Então o que nos preocupa é o status? Nossas conquistas, nosso título, nossa reputação? O que as pessoas pensam de mim? Quando fazemos isso, isso causa em nós um afastamento do contato com quem de fato somos em Cristo Jesus. Estão acompanhando? Eu estou pregando melhor do que você está dizendo amém agora, mas significa que vocês estão ouvindo muito bem, não é isso? 2 Coríntios 5, versículo 11 diz algo impressionante. Lembre, o versículo 10 diz que devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, lembram? Lembram? Agora lembre, no tribunal de Cristo não é a imagem percebida, nem a imagem projetada. É nossa imagem real que será revelada, seremos revelados tal como somos. Você pode dizer amém? Então sabe o que Paulo disse depois disso? Logo no versículo seguinte, versículo 11, ele diz, é porque nós conhecemos esse solene temor do Senhor que trabalhamos tão duro. Paulo associa o tribunal de Cristo com o temor do Senhor. Por que ele faz isso? Porque o temor do Senhor nos mantém em contato com a nossa imagem real. Eu vou dizer de novo. O temor do Senhor nos mantém em contato com a nossa imagem real. No entanto, o inverso é verdadeiro. Quanto mais nós temos falta do temor do Senhor, mais nos inclinamos para a nossa imagem projetada. Tá ficando quieto aqui, tava todo mundo empolgado. Não faz muito tempo, mas agora tá ficando quieto. Eu sei que isso vai fundo. Você deve lembrar que prestaremos conta pelo bem e pelo mal no tribunal de Cristo. Certo? O solene temor do Senhor nos afasta do mal. Diga amém para isso. O apóstolo Paulo, deixa eu te contar isso. Ele foi um cara que temeu a Deus, ele não se importava com o que as pessoas pensavam, ele só queria ter certeza de que agradava a Jesus. Ele escreveu em Gálatas 1:10, eu amo essa passagem, é uma das minhas favoritas, no que diz respeito ao ministério. Sabe, eu tenho várias favoritas, na verdade eu amo a Bíblia inteira, todas são favoritas, mas enfim, ele diz, ouça o que ele diz em Gálatas 1:10, ele diz, isso soa como se eu estivesse tentando ganhar aprovação humana? Certamente não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Aí está o temor do Senhor. Eu estou tentando ser popular com as pessoas? Se eu ainda estivesse tentando fazer isso, não seria um servo de Cristo? Um dia Deus falou comigo e disse, no dia que você tentar agradar as pessoas, terá abandonado o seu chamado?
Ele disse: não será mais servo de Cristo, será servo dos homens. Não me entenda errado, como servo de Cristo eu sirvo a homens, mas eu estou falando de ser escravo das opiniões dos homens ao meu respeito. Estão comigo? Paulo temia a Deus e escreveu sobre isso bem no começo da carta, e eu tenho certeza que as suas razões eram alimentadas pelo encontro que ele teve com Pedro, Barnabé e outros, e ele fala disso no capítulo 2. Porque ouça o que Paulo escreve no capítulo 2 do livro de Gálatas, na Bíblia a mensagem, ele diz: quando Pedro veio a Antioquia, eu tive um confronto face a face com ele porque ele estava claramente desalinhado. Vejamos a situação. Anteriormente, antes que certas pessoas tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia regularmente com os não-judeus. Mas quando aquele grupo conservador chegou de Jerusalém, ele cautelosamente recuou e deixou o máximo de distância possível entre si e seus amigos não-judeus. Isso demonstra o quanto ele estava temeroso da facção dos judeus conservadores que tem pressionado para a manutenção do velho sistema da circuncisão. Infelizmente, o restante dos judeus na igreja de Antioquia se juntou a essa hipocrisia. Repitam, hipocrisia. De modo que até Barnabé foi influenciado por essa dissimulação. Mas quando eu vi que eles não estavam mantendo um rumo firme e reto de acordo com a mensagem, com a palavra de Deus, levantei a voz para Pedro diante de todos, dizendo: se você, um judeu, vive como um não-judeu quando não está sendo observado pelos cães de guarda de Jerusalém, que direito você tem de exigir que os não-judeus se conformem aos costumes judaicos só para dar uma impressão favorável aos seus velhos colegas judeus? Uau, isso é forte. Você percebe que isso está na Bíblia para todo mundo ler? Pedro focou mais em sua imagem projetada, porque ele buscava desesperadamente a desejada aprovação. Ok, ele queria ser favorável, ele queria que sua imagem percebida fosse favorável entre aqueles que ele buscava aprovação. Estão acompanhando? É por isso que Provérbios nos diz, está em Provérbios 29 e 25, Provérbios diz: é perigoso, repitam, perigoso, estar preocupado com o que os outros pensam de você. Na ausência dos líderes que estavam em Jerusalém, Pedro vivia sua imagem real. Isso lhe dava poder para ser um verdadeiro representante de Jesus. Quando eles chegaram, ele passou a viver a sua imagem projetada. Não foi edificante para os outros crentes e Deus não se agradou. Agora eu quero deixar claro, Pedro é um santo. Ele está no céu. Esse é o tipo de motivação e comportamento errado que será examinado no tribunal de Cristo. Estão comigo? Ei, você está entendendo? Se vivemos com o objetivo de agradar a Jesus, não escorregaremos sendo controlados pela imagem percebida de outros. Agora ouça com atenção o que Hebreus 4 diz, é impressionante, mas ouça isso com atenção. Pois a palavra de Deus é cheia de poder vivo. Agora ouça, é mais afiada que a faca mais afiada, cortando fundo, repitam, fundo, em nossos pensamentos e desejos mais íntimos. Ela nos expõe pelo que realmente somos. Estão entendendo isso? Não é quem projetamos ser, não é o que as pessoas percebem de nós, a palavra de Deus nos expõe pelo que realmente somos. Nada em toda a criação pode se esconder dele, tudo está patente e exposto diante dos seus olhos, é a esse Deus que devemos explicar tudo o que tivermos feito. Isso foi escrito para crentes. Ela nos expõe pelo que realmente somos, não pelo que projetamos ser. Sabe, tem uma passagem maravilhosa no livro de Ezequiel. Deus diz no livro de Ezequiel, capítulo 8, verso 12, ele disse: filho do homem, você vê o que os homens estão fazendo aqui no escuro? Dizem a si mesmos, Deus não nos vê? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Esses eram os líderes de uma nação espiritual. Os líderes de uma nação espiritual nunca diriam para si mesmos conscientemente: Deus não vê o que eu estou fazendo. Porque sabem que Deus é Deus. Onde está esse pensamento? No seu subconsciente? No seu coração? Estão comigo? Então agora você começa a viver uma vida pensando, o que você faz é reduzir a glória de Deus, porque quando você teme a Deus, você conhece tudo de Deus, você está reduzindo ele a um homem. Porque quantos sabem que podemos esconder as coisas dos homens? Podemos esconder motivos dos homens. O que a falta do temor do Senhor faz? Veja, o temor do Senhor põe Deus lá em cima. A falta do temor do Senhor o reduz a uma imagem feita segundo o homem, Romanos capítulo 1. Veja, foi isso que Arão fez. Arão construiu aquele bezerro e não chamou ele de Baal ou de algum outro deus, ele chamou ele de Jeová. Ele o reduziu a algo a que a sociedade dele estava acostumada. Ele viveu 83 anos no Egito, lá tinham todo tipo de divindades as quais podiam adorar,
em suas imagens. Então ele fez a sua imagem de Jeová, chamou de Jeová, para que pudessem fazer o que queriam sem prestar contas. Aqueles líderes em Israel reduziram Deus pensando que eles podiam esconder algo de Deus. Quando você teme a Deus, você sabe que tudo está aberto e exposto diante dele a quem devemos prestar contas. Eu estou pregando melhor do que vocês estão dizendo amém agora? Uau! O que é o temor do Senhor? Primeiro, deixa eu te dizer, não é ter medo de Deus. Como podemos ter um relacionamento e intimidade com alguém de quem temos medo? Não é possível. E creia, a paixão de Deus é ter relacionamento e intimidade conosco. Então, o que é o temor do Senhor? Eu acho que o temor do Senhor pode ser melhor identificado quando Moisés tira o povo do Egito. Quando saem do Egito, para onde Moisés os leva? Leva direto para o Monte Sinai, não é? Por que vai para o Monte Sinai? Porque foi lá que ele encontrou Deus na sarça. Ele queria levá-los para encontrarem Deus. Uma das coisas mais impressionantes que eu descobri sobre Moisés e os filhos de Israel foi a seguinte: Israel foi abusada pelo Egito, levaram chicotadas, comeram do pior, viviam em favelas, seus bebês eram mortos pelos egípcios. Mas ainda assim saíram do Egito e ficavam dizendo: queremos voltar, era melhor voltar para o Egito. Moisés sai do Egito. Moisés vivia no melhor, o seu avô era o homem mais rico do mundo. Ele come, veste o melhor, aprende o melhor. Ele tem tudo que um homem pode desejar. Ele sai do Egito e nunca diz: eu quero voltar. Por quê? Porque Moisés teve um encontro com Deus face a face na sarça. Israel teve uma chance naquele monte. Porque era isso que Moisés queria que eles fossem até o monte para encontrar Deus na sarça. Quando Deus desce aquele monte, sabe o que Israel faz? Eles, em completo terror, fogem. E sabe o que Moisés diz, Êxodo 20:20? Se você quer uma visão 20:20, aí está a verdadeira. Moisés olha para o povo depois que eles fugiram e ele diz: não temam. Repitam, não temam. Ele diz: porque Deus veio para testar vocês. Qual é o teste? Que o temor dele esteja em vocês para que não pequem. Não, peraí, parece uma contradição. Moisés diz: não temam, repitam, não temam, porque Deus veio testá-los para ver se há temor em vocês? O que Moisés está fazendo, diferenciando entre ter medo de Deus e o temor do Senhor? Há uma diferença. A pessoa que tem medo de Deus tem algo a esconder. O que Adão faz no momento em que ele desobedece a Deus, ele se esconde da presença de Deus. Foi o que os líderes em Ezequiel fizeram. Estão comigo? Mas a pessoa que teme a Deus não tem nada a esconder. O medo delas é ficar longe de Deus. Estão comigo? Se olharmos para o rei Davi, repitam, rei Davi. O rei Davi temia a Deus. Você diz amém para isso? Veja o que o rei Davi diz em Salmo 139:23. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há algo em mim que te ofende. Esse é um homem que teme a Deus. Uma mulher que teme a Deus diria isso. Estão comigo? Então, o que é o temor do Senhor? Certo, primeiro, não tem como eu definir isso nos próximos minutos. Certo, então eu vou tentar resumir ao máximo. O temor do Senhor inclui, mas é mais do que isso, inclui respeitar a Deus. Repita, respeitar a Deus. É dar a Ele o lugar de glória, honra, reverência, gratidão, louvor e preeminência que Ele merece. Ele ocupa essa posição em nossas vidas quando estimamos a Ele e aos seus desejos acima dos nossos próprios. Vamos odiar o que Ele odeia e amar o que Ele ama. Literalmente temos o coração dele, certo? Buscamos apaixonadamente a verdade em nós e o temor santo é manifesto pela obediência incondicional para com Jesus, quer nós entendamos ou não. Alguém pode dizer: John, mas isso soa como teologia do Velho Testamento? Não. Você já viu que Paulo diz em Filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor? Ele não diz com amor e bondade? Como é que ele diz que você desenvolve entrando em contato de fato com quem você realmente é? Desenvolver a sua salvação, ter contato com o que Deus realmente te fez para ser, desenvolve a sua salvação? Com temor e tremor, não amor e bondade? 2 Coríntios 7:1, Paulo diz: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. O temor do Senhor aperfeiçoa a santidade porque a santidade começa dentro, no coração, não no exterior. O legalismo machuca as pessoas, eu vou falar disso depois. Ele põe a santidade no que vestimos. Temos que usar roupas antigas, cabelos esquisitos, sem maquiagem, sem joias.
isso não é santidade. A santidade começa dentro, é uma transformação interna que opera de fora para dentro, de forma que nos percebem porque estamos vivendo a partir da nossa imagem real, não da nossa imagem projetada, amém? Eu acho que você está se empolgando. Aleluia, aleluia. Então, meu Deus, tem tanta coisa para falar. De novo, o perigo de vivermos a partir da imagem projetada, ao invés da imagem real, é que podemos ser enganados. Repitam, enganados. Só há um problema com o engano, ele é enganoso. A pessoa que está enganada crê com todo o coração que está certa quando na verdade está errada, é assustador. Jesus falou 4 vezes em Mateus, não sejais enganados, quando estava falando dos últimos dias. Ou seja, ele estava dizendo, o engano só tende a crescer. Estão comigo? Está todo mundo aqui? Veja o que Tiago disse, Tiago capítulo 1, de 22 a 25. Ele diz, não se enganem, apenas ouvindo a palavra. Ao invés disso, ponham-na em prática. Se você ouve a palavra, mas não a pratica, você é como as pessoas que se olham no espelho e se veem como são, dão uma boa olhada em si mesmas e aí vão embora, e de uma vez só esquecem como se pareciam. Mas se você olha de perto a lei perfeita, que liberta as pessoas e continua prestando atenção a ela, e não simplesmente ouve e depois esquece, mas a põe em prática, você será abençoado por Deus no que fizer. Repitam, olhar no espelho. Enquanto olhamos no espelho, sabemos quem somos, mas quando nos afastamos, esquecemos. Vou dar um exemplo. Eu e minha família temos passado férias no Havaí pelos últimos 15 anos, porque eu e Lisa viajamos tanto voo grátis, tanto hotel grátis por causa das milhas que acumulamos. Então, de fato, o custo não é alto para nós. Eu amo ir para o Havaí e eu te digo por quê. Porque eu gosto de acordar às 4 da manhã. Porque eu sou um homem do dia, ok? Então eu amo ir para a praia, andar na praia, ter comunhão com o Espírito. Numa manhã em particular, eu estava na praia e eu encontrei um cara. E eu realmente tentei evitá-lo, mas sabe, de cruzar com ele. E ele, ei, cara, o que tá pegando? Eu disse, nada não, cara. Ele disse, essa ilha não é maravilhosa? Ele disse, cara, as mulheres, as festas, eu tô adorando isso aqui. E aí ele falou sobre o fato de que a esposa, eu acho que era a esposa e 2 garotas estavam lá em cima. Ele falava um palavrão a cada frase, falando das festas, entende? Aí eu pensei, certo, meu tempo de oração foi completamente estragado, eu vou começar a pregar para esse cara. Eu tava orando, eu pensei, Deus me deu uma abertura. E aí de repente o cara olha para mim e diz, o que você faz? Sabe, ele disse, eu sou de Nova York, faço isso e aquilo, e perguntou, o que você faz? Eu disse, eu trabalho para Deus, sou ministro do Evangelho. E ele, tá falando sério? Tá falando sério? Eu sou nascido de novo, sou de uma igreja em Nova York, sabe, minha igreja, e ele começou a falar do pastor dele, e ele disse, eu estou envolvido com evangelismo, e começou a falar do projeto de evangelismo. E eu travado, ok? Eu estava em choque. Eu pensei, e quanto às mulheres, as festas, a sua mulher lá em cima com 2 mulheres, os palavrões, sabe o que é impressionante? Ele não falava mais palavrões? O que aconteceu? Ele estava olhando para o espelho. Eu era o espelho. Estão comigo? Mas quando sai da frente do espelho, quando não está consciente, eu sou cristão, ele começa a agir pelo que de fato está no coração. Para ser honesto, eu me pergunto se ele era realmente salvo, porque Jesus disse que conhecemos pelos frutos. Mas aí vamos falar sobre a igreja. Esse pessoal tá todo na igreja. Eles vêm e eles riem. E tratam a esposa tão bem. Oh, ela é tão submissa e completa ao marido. E aí em casa só falta matar um ao outro. Brigando, gritando, se agredindo. Mas aí vão para frente do espelho, o pastor está pregando. E de repente são santificados. E parecem tão bons, tão humildes, tão pacíficos, como se nunca tivessem uma briga. O que acontece? Estão enganados. Sabe o que de fato me impressiona? Quando eu encontro pessoas que a forma como elas são no púlpito, na igreja, é a forma como são em casa. Eu sou um cara apaixonado, a Lisa é uma mulher apaixonada. Somos intensos. Eu vou ser honesto, às vezes levantamos a voz em casa. Mas quer saber, nunca dura mais que alguns minutos. Os 2 são italianos, somos intensos. Nunca atacamos um ao outro, só somos intensos no que acreditamos. E sabe como eu sou na igreja? Não é diferente, você não vai se surpreender se você for à minha casa. Quer saber por quê? Porque eu temo a Deus. Sabe por quê? Porque o espelho está sempre diante de você quando você teme a Deus. Estão comigo?
Você não engana Deus quando age de uma forma na igreja e outra dentro de casa? Ah, eu tô dizendo, tá ficando bom, não? Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, se escolhemos focar em nossa imagem projetada, vamos abandonar a bênção de sermos transformados na imagem de Jesus Cristo. Tem que ser uma escolha firme, pessoal. Você tem que firmar um propósito no coração de temer a Deus. Salmo 111, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você nunca encontrará sabedoria fora do temor do Senhor. Deus não se revelará fora do temor do Senhor, porque a Bíblia diz que é onde ele se revela, no temor do Senhor. Estão comigo? Tiago faz uma declaração: quem entre vós é sábio e inteligente? Tiago está obviamente falando disso. Ele está perguntando quem entre vós teme o Senhor, porque não há sabedoria ou inteligência fora do temor. Ele disse: mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder suas obras. Se pelo contrário tendes inveja no coração, não minta contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto? O temor do Senhor, mas é sensual e demoníaca. Ok, a palavra de Deus nos protege desta armadilha. Eu estou te dizendo algo. Eu passei anos clamando: Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo do temor do Senhor. Eu não apenas quero ser batizado no seu amor, mas eu quero ser batizado no seu santo temor. Esse é o lado saudável. Uma moeda tem cara e coroa. Ele é o Abba Pai, mas ele é fogo consumidor. Ele é papai, mas também é o justo juiz. Temos que conhecê-lo como nosso papai que nos ama incondicionalmente e também como nosso rei vencedor de guerra que está voltando e que é o rei do universo. Você aprendeu algo bom hoje? Amém? Não viva pela sua imagem projetada, viva pela sua imagem real. No temor do Senhor, Deus te abençoe e até a próxima. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.